Oi, gente! Então, comecei a fazer a preparação da pele com esse creme nutritivo da Nivea, espalhando ele. Eu tava fazendo um teste para ver se ele ia funcionar bem na minha pele, mas eu confesso que não funcionou bem não, da minha pele ser oleosa. E aí eu sequei ele bem antes de vir com o primer, eu usei da Ruby Rose. E depois eu já parti para a base, diluí ela com o diluidor da Miss Lari. E apliquei ela com o pincel Kabuki. O diluidor ajuda a deixar ela mais fluida, consequentemente com um acabamento mais leve. E aí eu desci com essa base para a área do pescoço, para a orelha, para fazer um acabamento mais bonito, né? Depois eu vim com a esponjinha, essa é da Belize, fui dando batidinhas, esfumando as raízes do cabelo. E também dando acabamento na base. Logo em seguida eu vim com o BT Multicover. Essa cor aí é um tom mais escuro que a minha pele, então vou usar ele para contornar mesmo. Vou aplicando ali nos pontos altos, onde eu quero devolver a sombra do meu rosto, na testa, na mandíbula, para ajudar a dar uma afinada. E eu aplico esse pincel, que é um pincel de contorno mesmo, mas às vezes eu também faço com a própria esponjinha. Em seguida eu já faço contorno ali das laterais do nariz para dar uma afinada, fecho também na pontinha. E também o contorno abaixo da boca para dar uma levantada ali na parte de baixo da boca. Já venho com a esponjinha para esfumar, não deixar marcado essa região do contorno, para deixar uma coisa mais única. E aí eu só vou tomar cuidado para fazer com que fique bem esfumada essa parte. Depois eu parto para a parte de iluminação, com o mesmo corretivo, só que num tom mais claro. E aí eu faço ali abaixo dos olhos, na lateral do rosto, na testa, quis fazer uma graça aí, né? No topo do nariz. E ali acima do vizinho dos lábios eu também apliquei um pouquinho pra dar uma levantada ali. Vou esfumar todo esse corretivo muito bem, para que não fique marcação entre o corretivo mais claro, a base, e o corretivo mais escuro. É importante que fique uma coisa única e que uma coisa complemente a outra. Depois, antes de selar a pele, eu já venho com o iluminador, porque com a pele ainda úmida, essa maquiagem vai durar muito mais tempo. Tanto o iluminador, tanto com o iluminador, blush ou contorno. E aí eu aplico ele nos pontos altos, no beijinho dos lábios, perto do nariz, acima da maçã, um pouquinho no queixo, mas isso não é legal para quem tem pele oleosa como eu. Depois eu venho com esse blush da Bourjois Paris, vou aplicando ali nas minhas maçãs. Eu gosto bastante do tomzinho dele. E com ele eu consigo construir, porque ele não é muito pigmentado. E depois eu venho com a minha paletinha de contorno Infallible da Ruby Rose e vou selar ali as áreas de contorno que eu já tinha feito com um corretivo mais escuro, aquela ó. E aí eu vou seguindo os mesmos desenhos que eu já tinha traçado, para selar mesmo essa parte. No nariz eu tomo cuidado para ficar bem fechadinho em cima. E depois eu tiro as marcações do corretivo que juntam abaixo dos olhos e selo com o pó Eye Powder da Bruna Malheiros, um pó muito bom. Eu aplico esse pó nos dois lados, abaixo do olho e também no topinho do nariz, para dar um destaque a mais ali, já que ele tem umas partículazinhas de brilho. E depois eu venho com o pozinho da Playboy para selar o resto. Selo bem ali as laterais do rosto, a região do bigode chinês, que é onde mais marca em mim, a lateral do nariz. É importante selar para a pele durar mais tempo, para gerar menos oleosidade.
principalmente para quem tem pele oleosa como eu. Nesse caso aí, eu não selei muito bem a testa, depois eu tive um problema com oleosidade. Eu acredito que isso foi em consequência do hidratante, mas a selagem também faz diferença nessa hora. Depois eu venho com um pó compacto e varro todo esse pó que ficou aí no meu rosto. E já parto para as sobrancelhas, faço com a pomadinha da Miss Lari, sigo o desenho da minha sobrancelha. Esse ponto alto aí parece até que não tem pelo, né, na minha sobrancelha, mas tem, gente, é desse jeito mesmo. E aí eu vou corrigindo e vou preenchendo de acordo com a necessidade. No início da sobrancelha ali é importante vir só com a sujeirinha que tá no pincel, não pegar mais produto, para que não fique muito carregado essa área. Depois eu faço o recorte e a limpeza da minha sobrancelha com o corretivo. Isso vai ajudar a dar formato para ela também. Já aplico esse mesmo corretivo em toda a pálpebra para servir como fixador de sombra. E aí eu esfumo o corretivo com a esponjinha para a pálpebra ficar bem uniforme. E aí eu vim, gente, com esse marronzinho bem clarinho aí dessa paleta. E apliquei ele em todo o meu côncavo, desde a parte externa até o cantinho interno. Depois eu troquei de paleta, peguei um pincel menor e fui aplicando ali meio que na diagonal, mas eu vou trazer para o centro também essa sombra mais vermelha, mais um tom mais malva. E eu aplico até o meio da pálpebra, volto com o pincel anterior que estava sujo com a primeira sombra e esfumo ali as bordinhas dessa sombra mais avermelhada. Depois eu aplico essa sombra mostarda no canto interno e levo ela até encontrar com essa sombra mais avermelhada. Eu vou caprichando nessa sombra mostarda para ela pigmentar bem, porque no caso aí eu queria que ficasse mais evidente mesmo. E aí eu vou pegar esse tom aí de dourado, vou acabar misturando ele com outro tom de dourado que tem nessa paleta e vou aplicar ali principalmente no meio da pálpebra, mas não tem muito problema se avançar para as extremidades, que foi o que eu acabei fazendo ali. Peguei esse tom dourado mais aberto, mais amarelado com o dedo para pigmentar mais e apliquei ali no meio da pálpebra para dar um destaque. Iluminei abaixo da sobrancelha com o mesmo iluminador que eu usei no rosto e eu já parti para a parte inferior dos olhos, usando aquela primeira sombra que eu usei na parte de cima do olhar, com o pincel um pouco mais preciso, e esfumei ali abaixo, juntando com a parte de cima. Em seguida eu troquei de sombra, peguei essa mostardinha e também dei uma esfumada com ela ali na parte de baixo, bem de leve, e depois eu vim com essa sombra laranja aí, bem rente ao cílio, só para dar um destaquezinho. Acabou que ela nem apareceu muito aí na maquiagem por conta dos marrons que eu já tinha usado. Depois eu varro todo o excesso de pó que tinha aí no meu rosto. Aplico o lápis branco da Belly Angel na linha d'água, apenas na linha d'água inferior. E eu faço o delineado, traço o delineado ali bem fininho, depois vou preenchendo, vou fazendo os ajustes. Já tem um vídeo sobre delineado aqui no IGTV, então é só procurar se vocês tiverem alguma dúvida. E aí, depois do delineado, eu pego uma lapiseira preta, essa é da TP Make, e aplico na linha d'água superior para dar um destaque para esse delineado e completar ali essa parte.
dos cílios. Faz com que os cílios pareçam um pouco maiores. Eu vim com a bruma da Bruna Malheiros e apliquei no meu rosto. E depois, como cai um pouco sobre o colo, eu peguei o iluminador antes que ela terminasse de secar e passei ali por todo o meu colo. Para tirar foto isso é ótimo, destaca muito. É um truque que eu sempre uso. E esse é o resultado da maquiagem. Espero que gostem.